Colar. Hoje, a gente vai fundo na história de uma figura absolutamente central e talvez a mais inquieta da nossa música, Nara Leão. Ela foi muito, mas muito mais do que uma voz. Ela foi uma curadora, uma pensadora, uma verdadeira arquiteta que ajudou a desenhar o som do Brasil moderno. Sabe, a história que sempre contaram sobre a Nara Leão gira em torno dessa pergunta. Ela foi só a musa da bossa nova? Aquela figura que inspirava de forma passiva os homens geniais ao seu redor? Ou será que ela era, na verdade, uma arquiteta, com a mão na massa, construindo as pontes e até demolindo as estruturas quando precisava? E para começar a responder isso, nada melhor do que as palavras da própria Nara. Pensa só, em 1964, no auge da fama dela como musa, ela solta essa declaração, uma bomba. Isso não só chocou a elite da Zona Sul, como já deixou bem claro qual era o conflito que ia guiar toda a carreira dela. Ok, mas para a gente entender o tamanho dessa ruptura, a gente precisa primeiro entender com o que ela estava rompendo. E o ponto de partida é um lugar que ninguém esperava, a sala de estar do apartamento dos pais dela. Aquilo virou um verdadeiro laboratório de modernidade. A casa da Nara não era só um ponto de encontro, gente. Era um espaço seguro, um laboratório mesmo. Longe da pressão dos estúdios ou do barulho dos bares, aquele ambiente doméstico permitiu que a galera experimentasse por horas a fio, de um jeito super íntimo. Foi ali que uma nova linguagem musical foi literalmente gestada. E o que é muito interessante nesse slide é como ele deixa clara a revolução que estava acontecendo ali. De um lado, você tinha o samba-canção da era do rádio, vozes potentes, quase operísticas, falando de um amor trágico. Do outro, a bossa nova, um canto baixinho, quase falado, minimalista, com o violão mandando em tudo. Foi uma virada de chave completa. E o motor dessa revolução toda era a famosa batida de João Gilberto. Só que o detalhe que muita gente esquece é que a Nara não era só uma ouvinte fascinada, não. Ela foi uma das primeiras pessoas a, de fato, dominar essa técnica, que é super complexa. E isso dava a ela uma autoridade, um papel ativo e não passivo na criação daquele som. E então, tudo muda. O cenário político do Brasil vira de cabeça para baixo e o caminho da Nara muda junto. Aquele otimismo todo da bossa nova estava prestes a dar de cara com uma realidade bem mais sombria. Aquele rótulo de musa começou a apertar, sabe? Virou uma prisão. De um lado, a imagem que o público tinha dela, essa figura leve, inspiradora. Do outro, a artista de verdade, uma mulher intelectualmente inquieta, que tinha controle total do que cantava e que já estava de saco cheio dos temas limitados da bossa nova. E essa linha do tempo aqui mostra de um jeito impressionante a velocidade da transformação dela. Olha só, em março de 64 acontece o golpe. Em questão de meses, ela já rompe publicamente com o movimento, lança um disco gravando sambistas do morro e estreia um show de protesto. Foi uma virada radical e muito, muito rápida. Com essa virada de chave, a Nara não estava só mudando o tipo de música que cantava. Ela estava usando o prestígio dela para construir uma ponte, de verdade. Uma ponte que conectava a bolha da Zona Sul com o Brasil real, o Brasil do morro, do sertão. E esse processo aqui mostra que não foi um ato no calor do momento. Foi tudo muito bem pensado. Primeiro, ela diagnostica o problema, a alienação. Depois, ela vai na fonte, busca as vozes autênticas que eram ignoradas. Aí ela lidera o movimento e, o mais genial, ela garante que o movimento continue, lançando Maria Bethânia. Isso, gente, é trabalho de uma arquiteta cultural. Mas quem acha que a Nara parou na música de protesto se engana redondamente. Ela nunca, nunca se acomodou. A carreira dela foi uma busca sem fim pelo que era novo, pelo que estava na vanguarda, pelo que ainda estava por vir. Essa tabela é um resumo incrível da vida dela. É impressionante ver como cada fase da carreira da Nara bate certinho com uma fase da história política e cultural do Brasil. Ela não estava só refletindo o seu tempo, ela estava interpretando e ajudando a definir aquele tempo. E a adesão dela à Tropicália é o exemplo perfeito dessa visão de futuro. Enquanto um monte de gente da geração dela, os puristas da bossa nova, torciam o nariz para os tropicalistas, achando um absurdo aquelas guitarras elétricas, a Nara olhou e viu o futuro. Ela se tornou a ponte entre os dois mundos. Então, aqui está o ponto crucial. Com Lindonéia, ela usa a própria arte para desconstruir ativamente o mito que ela mesma ajudou a criar.
A idealizada garota de Ipanema dá lugar à trágica e bem real Lindonéia da periferia. É uma autocrítica artística de uma coragem, assim, imensa. E pra gente fechar, vamos dar uma olhada no impacto que ela deixou, um impacto que dura até hoje, e na filosofia bem única que estava por trás da arte dela. O minimalismo da Nara era por si só uma declaração política. Numa cultura de excessos, ela era a antidiva. Cabelo curto, roupa simples, arranjos sem firula. A mensagem era muito clara. O que importa aqui é a canção, a palavra, a ideia. O resto é resto. E aqui a gente vê um resumo genial de como ela arquitetou o futuro da MPB. Ela foi a ponte que uniu o morro e o asfalto. Ela foi o gatilho que forçou a renovação. Ela foi o modelo de autonomia feminina. E, claro, foi a anfitriã que abriu as portas de casa para que tudo isso pudesse nascer. E talvez o legado mais poderoso e sutil dela seja justamente esse. A prova de que não é preciso gritar para ser ouvido. Durante a ditadura, a voz contida dela, entregando letras que eram verdadeiras bombas com uma precisão cirúrgica, se tornou uma forma de resistência muito, muito eficaz. O silêncio ao redor da nota era tão importante quanto a nota em si. E a gente termina com essa reflexão que resume toda a trajetória dela. Em um país de vozes tão potentes, a história de Nara Leão faz a gente se perguntar: será que uma voz pequena, mas precisa, inteligente e corajosa pode de fato mudar o curso da cultura de uma nação inteira? A obra dela parece nos dizer que a resposta é um sonoro sim.